Bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nesta manhã de domingo, nós vamos então dar prosseguimento aos nossos estudos sobre discipulado. E eu gostaria de convidá-los então a abrir as suas Bíblias em Romanos capítulo 8, do versículo 26 ao 27. Romanos 8, 26 e 27, vamos ler de maneira reverente diante do nosso Senhor essa maravilhosa palavra e garantia. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Vamos ao nosso Senhor em oração. Pai amado, Deus eterno e poderoso, Deus misericordioso, que nos sonda e nos ouve. Nos dirigimos a Ti em oração nesta manhã, Senhor Deus, por meio do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, clamando, Senhor, que Tu continue operando e ensinando os nossos corações, Senhor, agindo poderosamente com a Tua palavra em favor do Teu povo, Senhor Deus, e em favor daqueles que também não Te conhecem, Senhor. Salva os perdidos, Senhor. Santifica, Pai, capacita, instrui o Teu povo, fortalece o Teu povo nesta manhã, Senhor. Nós Te suplicamos que cada verdade aprendida seja praticada, Senhor. Que Tu nos ensine hoje, Senhor, que nós devemos conhecer uns aos outros. O que nós pedimos em Cristo, desde já Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Hoje nós iremos trabalhar, então, sobre o tema Conhecendo uns aos outros. Ele vai completar o que nós temos aprendido nas demais pregações sobre como o discipulado ele é prático, ele é vivo, ele consiste em imitar a Cristo no dia a dia e também em favor do povo de Deus, sendo favorecido também pelo povo de Deus. Sendo assim, lembrando que discipulado significa imitar a Cristo e ajudar outros a imitá-lo, sendo ajudado pelos nossos irmãos também a sermos moldados à imagem do nosso Senhor, vamos considerar algumas verdades importantes aqui. O texto que nós estamos considerando em Romanos 8 diz que o Senhor ele conhece os nossos corações. O Espírito Santo de Deus, ele sonda os nossos corações de tal maneira que ele nos socorre em nossas fraquezas, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, como convém orar a Deus. Versículo 27 diz de maneira clara, ele examina os corações, ele age em nosso favor segundo Deus, ou seja, o Senhor nos conhece e está em nosso favor. Nós temos um Deus que nos ouve, e um Deus que está sempre disposto a socorrer o seu povo. Um Deus que sonda os corações e conhece de maneira íntima cada um de nós. Essa é uma verdade que era muito bem entendida no Antigo Testamento. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 69, e esse é apenas um exemplo desses salmos, quando nós vamos ao Salmo 69, se você puder abrir a sua Bíblia também conosco para lermos e anotando, tomando nota das passagens, o faça. Olha só o que o salmista ele diz quando ele está falando sobre os sofrimentos que ele está passando. Davi aqui está falando sobre inimigos, está falando sobre a dor que ele está passando. E aí, no versículo 33, ele diz: porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá para que habitem ali e possuam. O Senhor, então, é um Deus que nos ouve, é um Deus que nos conhece. Essa verdade ela é maravilhosa e ela é assombrosa, porque ela significa que o Deus soberano, todo santo, todo poderoso, por causa da obra do seu Filho, ele inclina os seus ouvidos a nós e ele nos escuta, ele dá atenção ao nosso clamor, dá atenção à nossa oração, e o salmista sabia disso e se maravilhava, ele sabia que ele podia conduzir essas orações a Deus, porque
o Senhor, Ele ouve, Ele não despreza as nossas necessidades. Ele está atento a nós, está direcionado a nós e sempre disposto a socorrer o seu povo. É impressionante, essa verdade ela continua sendo mantida no Novo Testamento, ainda de maneira mais viva, porque Deus ele se faz carne, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Cristo, o Senhor se faz carne, e ele então agora habita entre pecadores, e ele ouve pecadores, e ele dialoga com pecadores. Quando nós olhamos para o ministério terreno de Cristo, nós vimos o quão ele deu ouvido a pecadores. Nós temos diversos diálogos no Evangelho. Cristo ele come com pecadores para dialogar com eles e apresentar o Evangelho a eles. Cristo ele conversava com pecadores e agia em favor das suas angústias pessoais, ele revelava pecados pessoais, necessidade de conversão, ministrava aos corações de maneira pessoal. O nosso Senhor é um Senhor pessoal e ele se relaciona com o seu povo de maneira dialogal. Inclusive hoje, nós falamos ao nosso Senhor por meio das nossas orações e ele nos ouve e ele nos responde através da sua viva palavra. Portanto, o nosso Senhor é alguém que dá ouvidos a nós. Nós vimos que o Senhor ele nos ouve, ele nos socorre e ele não lança no rosto. Em Tiago, no capítulo 1, Tiago deixa isso claro nos primeiros 8 versículos, que nós podemos pedir a Deus o que nós precisamos, porque ele nos ouve e ele responde às nossas orações, e ele nunca lançará no nosso rosto aquilo que ele nos dá, aquilo que ele nos concede, o socorro do dia. Se o nosso Senhor Jesus Cristo, então, ele se aproximou de pecadores para ouvir pecadores e ministrar aos seus corações, socorrer nas suas necessidades, se nós, então, somos discípulos de Cristo, precisamos também entender, meus irmãos, que nós devemos conhecer uns aos outros, aprender a ouvir uns aos outros. Precisamos abrir os nossos corações uns para os outros e, de maneira mútua, ir progredindo em comunhão e intimidade. Quando nós vemos as mutualidades do Novo Testamento, observem que elas não podem ser praticadas sem intimidade e comunhão. Quando nós lemos o texto de Gálatas, no capítulo 6, vamos até Gálatas, nós temos aqui um exemplo muito claro disso. Gálatas, capítulo 6. Versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejais também tentado. Atentem ao versículo 2. Levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Aqui, levar a carga um dos outros é levar os fardos uns dos outros. Agora, me diga como é possível carregar o fardo, o problema, a dor do outro sem conhecer, sem conversar com essa pessoa, sem saber o que está acontecendo com ela. Portanto, a semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a ouvir uns aos outros, a dar atenção ao que o outro tem a falar, mas também abrir os nossos corações uns para os outros, para que os nossos fardos eles sejam conhecidos e carregados de maneira mútua. Dito isto, vamos passar a alguns outros pontos. Primeiramente, nós vamos conseguir fazer isso nos livrando da educação sem compromisso dentro da igreja. Como assim? Uma vez uma professora minha me disse que as pessoas elas precisavam aprender que algumas expressões elas são meramente educação. Que quando uma pessoa diz para outra, olha, vamos marcar algum dia para a gente se encontrar, para a gente se ver e bater um papo, a pessoa que escuta essa mensagem não deve perguntar quando é que você pode, porque isso é inconveniente, aquilo ali é apenas uma expressão de educação. Isso é terrível. Isso é educação sem compromisso, sem preocupação com o outro, é egoísta. É exatamente tentar manter uma aparência sem de fato se importar com outra pessoa, ou sem achar que a presença dela é importante. Nós precisamos nos livrar disso na igreja. Precisamos, para nós começarmos a ouvir uns aos outros, conhecer uns aos outros, precisamos nos aproximar como nós estudamos e devemos remover perguntas meramente educadas. Quando nós perguntamos para alguém como você está, meu irmão, essa é uma pergunta extremamente profunda e que tem que ser levada a sério.
Você não pode perguntar isso sem compromisso. Essa pergunta deve ser expressão de um coração que está sinceramente preocupado com o outro, que quer ouvir o outro, que está parando ali para saber verdadeiramente o que se passa com aquele coração, o que se passa com o nosso irmão. Precisamos remover essa educação fingida e hipócrita e começar a ter compromisso uns com os outros. A pergunta como você está deve ser feita de maneira sincera, não unicamente por educação. Devemos também nos livrar de respostas educadas que são mentirosas. Como assim? Assim como perguntas fingidas são feitas, ou seja, perguntas que são feitas por mera educação e sem interesse no outro, existem respostas educadas que são mentirosas e que fogem de uma pergunta sincera. Às vezes os outros se aproximam de nós, os nossos irmãos se aproximam de nós, com a sinceridade de saber como nós estamos, com a disposição de querer nos ajudar. Às vezes de maneira óbvia, a pessoa não está bem. Ela está com o semblante abatido, às vezes a pessoa está chorando. E quando ela ouve a pergunta, você está bem? Ela responde, sim, está tudo bem. Você acabou de mentir. Se você tem feito isso, você tem mentido. Isso é desagradável diante do Senhor. Essas são respostas mentirosas que têm como propósito esconder o nosso coração, esconder os nossos fardos, não permitir que os nossos irmãos carreguem os fardos conosco e exerçam as mutualidades dentro do corpo de Cristo. Portanto, livre-se de respostas que são mentirosas. Livre-se de respostas que são egoístas. Por que nós damos essas respostas? Às vezes, por uma visão de autocomiseração, com o pensamento de as pessoas não vão se importar com esse problema é irrelevante, mas está causando dor para você, precisa ser compartilhado. Livre-se desse pensamento e depois fica dizendo, não, olha, nunca ninguém me ajudou. Sempre que as pessoas se aproximam de você e perguntam para você como está, você mente. Portanto, livre-se disso. Uma outra coisa que nos leva a mentir, quando nós somos perguntados em como nós estamos, é exatamente o orgulho. Essa pessoa não pode fazer nada por mim. Esse tipo de pensamento se manifesta às vezes no coração. Ou ainda mais orgulho, a minha vida não interessa a ninguém, meus problemas são meus. Isso é um fardo que você não foi chamado a carregar. Se você de fato foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo, o Senhor diz, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nossos problemas precisam ser lançados diante do Senhor. Mas observem como o Senhor, Ele alivia os nossos fardos também por meio do seu povo, usando o povo como instrumento. Afinal de contas, como nós acabamos de ler, Paulo nos diz que nós devemos carregar os fardos uns dos outros. Sendo assim, isso também não é uma opção, é um mandamento. Um mandamento para que nós compartilhemos os nossos fardos, para que sejamos ajudados por outros e também ajudemos os nossos irmãos a carregar os fardos deles. Isso só vai se dar quando nós tivermos diálogos sinceros dentro da igreja, uma preocupação sincera em sentar e, assim como Jesus, ouvir adequadamente o outro. Uma outra postura que deve ser abandonada na igreja é a indiferença cruel. Existem pessoas que são péssimas para ouvir problemas, e isso desestimula que as outras pessoas compartilhem. Existem pessoas que desprezam o problema dos outros, que diminuem o problema dos outros, que tratam o problema dos outros como banais, medíocres, porque não são seus problemas ou porque eles lidariam de outra forma com aquele problema. Isso não deve ser feito. Existe algo que está doendo, o seu irmão está com um problema, ele precisa ser resolvido. Uma das formas de fazer isso é comparando sofrimentos. A pessoa se aproxima, pergunta para o outro como é que ele está, e quando ouve o problema diz, mas isso é besteira. Ou diz, eu já passei por isso, isso é besteira, o passei foi pior. Ou então, aquele fulano de tal passou o pior. Nós não estamos dizendo aqui que nós não devemos olhar para os problemas dos outros, passaram próximos aos nossos. Não, na verdade devemos olhar sim, para que nós não cometamos os mesmos erros durante esses problemas e para que nós também adquiramos sabedoria.
O que eu estou falando é que muitas pessoas fazem isso, citam sofrimentos alheios, exatamente para diminuir o problema que o irmão está passando. Isso não pode ser feito. Isso é cruel. Existe um problema real, existe um sofrimento real, independentemente do que o outro passou, aquele problema que está diante de você, ele existe, ele precisa ser cuidado. Portanto, não seja arrogante, não seja cruel quando você ouvir o problema de um outro irmão. Ele está precisando de você. Você precisa dar atenção e tratar o problema dele de maneira compassiva, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo é. Hebreus 4 diz que o nosso Senhor, ele é um Senhor compassivo, ou seja, ele está atento às nossas dores de maneira misericordiosa para nos socorrer. Você também deve ser assim, alguém compassivo e não indiferente e cruel. Quando nós abrimos os nossos corações uns aos outros, e nós então passamos a ouvir os nossos irmãos e sermos ouvidos por eles, isso não somente traz o benefício de nós podermos compartilhar fardos, problemas, dor, aflição, e sermos então estimulados e consolados, mas também isso nos ajuda a ser libertos de pecados escondidos e estimulados à piedade. Quando nós abrimos os nossos corações uns aos outros, essa é uma grande importância, porque quando nós passamos então a conhecer os outros mutuamente, nós estamos possibilitando que os irmãos nossos vejam pecados que nós não vemos e possam corrigi-los em nossa vida. Isso é um ato de misericórdia e amor, porque o pecado que não está sendo visto, ele continua causando mal à nossa alma e afetando o nosso relacionamento com Cristo. Portanto, quando nós abrimos os nossos corações para sermos exortados uns pelos outros, quando nós possibilitamos que o outro conheça aquilo que está passando na minha vida, o Senhor usa também os irmãos, de maneira sabiamente bíblica, por meio de conselhos bíblicos, de exortação piedosa, a combater pecados que nós não estamos enxergando em nossa vida e contribuir então para a saúde da nossa fé. É óbvio, essa exortação deve ser feita de maneira séria, mas não desequilibrada. Deve ser feita de maneira misericordiosa, compassiva, desejando livrar a alma do irmão do pecado. Mas isso é possível se nós conversarmos, se nós conhecermos uns aos outros e aquilo que nós estamos enfrentando e carregando. Abrir os nossos corações aos nossos irmãos e ouvir os nossos irmãos nos ajuda também a atuar em favor do estímulo da fé dos nossos irmãos e ser estimulados por eles. Quando nós compartilhamos fraquezas, quando nós compartilhamos desalento, desânimo, nós podemos então exortar e estimular o irmão a perseverar, lembrar das dádivas de Cristo, lembrar do conforto, da glória celeste, da presença de Deus conosco. Observe então como é benéfico, como é belo o conhecer uns aos outros. Nós somente poderemos praticar discipulado, somente poderemos praticar as mutualidades do Novo Testamento se nós nos conhecermos, meus irmãos, se nós estivermos dedicados a nos ouvir atentamente para nos socorrer. Quando nós então tomamos essas posturas, de abandonar uma cultura melindrosa do não me toque e começar a entender que a exortação, o aconselhamento, a repreensão do irmão, elas são benéficas para a nossa alma. Quando nós aprendermos a valorizar isso, nós iremos experimentar de poder e da beleza do povo de Deus se relacionando em santidade. Quando nós começamos a tomar essa postura, nós combatemos a possibilidade de uma cultura de cinismo na igreja. Esse é o último ponto, nos livrando de uma cultura de cinismo na igreja para experimentar a beleza da comunhão uns com os outros. Meus amados, o que é o cinismo? É exatamente aquela questão da suspeita. É exatamente achar que o outro aí não pode me ajudar, que ele não vai dar atenção, ou que ele vai tratar de maneira indiferente, por causa dessa suspeita sendo conservada no coração, de que o outro nunca quer o meu bem. Eu vou morrendo na minha fé. Quando nós começamos a fazer perguntas educadas, mas fingidas, a dar respostas educadas, mas mentirosas, a deixar de exortar o pecado do outro por causa de uma cultura do politicamente correto, nós começamos a gerar uma cultura na igreja que é uma cultura que sabe que tudo está errado, mas finge que está muito bem.
Que Deus nos livre disso. Que Deus nos guarde, porque essa igreja é uma igreja morta. Uma igreja que não experimenta de piedade, de amor, de santidade, de graça, de comunhão. Está ausente dela os elementos cristãos. Mas é pouco a pouco que a falta de compromisso e de amor vai matando a igreja. A falta de compromisso com o Senhor, a falta de compromisso de ter uma cultura em santidade, um coração em santidade, isso vai matando a igreja pouco a pouco, gerando uma cultura de cinismo, onde todos sabem que nada está bem, mas como um não quer levar o fardo do outro, então as perguntas são fingidas e as respostas são respostas mentirosas. Deus nos guarde. Temos alguns passos, então, e algumas aplicações práticas para que nós finalizemos a reflexão de hoje. Primeiramente, se importe. Se aproxime do outro se importando com ele, para ouvi-lo. Atento a poder socorrê-lo. Seja compassivo em ouvir. Quando ouvir, não trate com indiferença cruel o problema ou o pecado do irmão. Atue para ajudá-lo a carregar o fardo e atue também para exortá-lo e ver a saúde da fé dele crescendo. Seja sincero e busque ajuda. Quando você tiver um fardo, compartilhe com o irmão. É óbvio que tudo isso vai ser feito diante dos pés de Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor compassivo e é Ele que capacita a igreja para poder cuidar uns dos outros. Mas lembrando, Ele usa o seu povo para isso. Portanto, converse com o irmão sobre o problema que você está passando. Abra o seu coração. Não seja alguém cínico, indiferente, arrogante, orgulhoso. Quebre isso, remova isso da sua vida para que você possa experimentar da graça de Deus que flui através do seu povo e através de diálogos que são espirituais e santos, diálogos do coração. Um outro ponto é não seja melindroso. Aprende a ser exortado. Aprenda a ser exortado, a ouvir o conselho dos irmãos, porque a sua alma ela vai ganhar saúde por meio disso. É um pecado. Se você ama a Deus, se você ama o Senhor Jesus Cristo, se você quer ser santo como Cristo é santo, então aprenda que todos os meios e todas as graças que o Senhor derrama e disponibiliza a nós para combater o pecado devem ser bem recebidas. E uma delas é o auxílio do irmão. Por fim, clame ao Senhor para que você seja usado dentro da igreja para gerar uma cultura de auxílio mútuo e sincero. Este testemunho ele é poderoso. Esse testemunho é que nós temos um Deus que nos ouve, um Cristo que é compassivo, que nos transformou, nos retirando do nosso egoísmo e nos conduzindo a imitá-lo. E a sua imitação consiste em se preocupar um com o outro, atentamente, dedicadamente, de maneira misericordiosa. E você poderia perguntar, se o seu coração de fato serve ao Senhor, sem dúvida vai ser estimulado a começar a praticar isso. E a outra aplicação é essa, você poderia perguntar quando começar, como eu posso começar? Hoje, nós estamos em um momento onde a comunhão parece que se encerrou por causa da suspensão das reuniões públicas. Não se encerrou. A nossa responsabilidade mútua, ela continua uns com os outros. Para quantas pessoas você ligou durante esse período de pandemia? Muitas pessoas estão passando o dia em redes sociais, assistindo vídeos e vídeos, continua gastando a vida de maneira inútil. E não parou nenhum momento para mandar uma mensagem para um irmão, para perguntar se ele está precisando de alimento, se ele está precisando de remédio, para perguntar se ele está precisando de oração. Algumas pessoas estão com medo, algumas pessoas estão cansadas, estão precisando de diálogo, estão precisando conversar com outro irmão. Quantas pessoas você ligou durante esse período de pandemia? Se uma aplicação começa hoje, é uma responsabilidade que está além do tempo. Faça isso, ligue ao longo da semana para os seus irmãos, mande uma mensagem, converse, seja pessoal, se importe com o outro. Parece que está todo mundo trancado dentro das suas casas, lutando e preocupado só consigo mesmo e tem ignorado a responsabilidade que permanece de uns para com os outros. Portanto, comece hoje. Mantenha esse fluxo, desenvolva isso constantemente. O ato de mandar mensagem para um irmão, de se preocupar, isso é prático. Não adianta somente ouvir essas palavras e dizer, poxa, que coisa bonita.
e deixar isso ausente. A responsabilidade começa com você. A responsabilidade é pessoal diante de Deus. Ninguém vai fazer por você, ninguém irá executar por você aquilo que é responsabilidade sua. E somente quando todos nós, juntos, estivermos obedecendo ao Senhor Jesus Cristo, é que iremos experimentar de poder, graça e da beleza desse relacionamento com o nosso Senhor. Portanto, comece hoje, não esqueça isso. O Senhor deu a você, o Senhor ensinou a você nesta manhã, portanto, sem dúvida, Ele cobrará qual vai ser a sua reação. Porque se a sua reação é permanecer ausente, se a sua reação é permanecer distante do povo de Deus, indiferente a tudo que nós temos discutido sobre discipulado, isso revela um coração que tem uma natureza não cristã, uma natureza não convertida. Porque todos aqueles que imitam o Senhor Jesus Cristo se preocupam com o irmão, preocupam em conhecer o seu irmão para poder ajudá-lo a carregar os seus fardos e ser ajudado por ele também. Se nessa pandemia você também está sofrendo, fale. Vá até o seu irmão, mande uma mensagem: eu estou precisando. Não fique nessa postura de autocomiseração. Perceba que a responsabilidade ela é dupla. É de perguntar como os outros estão, mas também compartilhar os seus problemas. Não fique sofrendo só. Você faz parte do povo de Deus. Que coisa magnífica. Você faz parte do povo de Deus. Leve seus fardos em oração diante do Senhor Jesus Cristo. Você tem um mestre compassivo, mas também obedeça a esse mestre. Compartilhando com seus irmãos os seus temores, os seus medos. Ligue para os seus irmãos, mande mensagem, peça ajuda. Não seja arrogante. E assim nós vamos começar a quebrar de maneira prática essas posturas. Agora eu fico pensando naqueles que não fazem parte do povo de Deus. Que coisa triste. Não tem aonde sustentar os seus pés. Eles estão abandonados ao sofrimento, ao pecado, à desgraça dos seus próprios corações, porque têm desprezado o alicerce que é Cristo. E sem Cristo, nenhuma bênção, nenhuma dádiva é concedida. Sem Cristo não há vida, nem luz, nem virtude. Sem Cristo, eles permanecem inseridos na família de Satanás, onde todos são egoístas, onde todos estão tentando satisfazer o desejo do próprio coração. Sem Cristo não há esperança. Portanto, se você não está inserido no povo de Deus, se você tem permanecido em pecado e em rebeldia, sofrendo por causa do seu pecado, mesmo assim agarrado a ele por causa da sua perversidade, clame ao Senhor para que Ele liberte seu coração. Clame ao Senhor porque Ele é um Deus que ouve o clamor daqueles que se aproximam sinceramente dEle. Clame ao Senhor para que Ele liberte você, para que Ele remova os seus fardos e para que Ele lhe insira em um povo que caminha junto para a glória, sendo sustentados por Cristo e sendo usados um para sustentar e estimular e cuidar uns dos outros. Agora, se você faz parte do povo de Deus e você não tem experimentado disso, rompa com isso hoje. Receba as bênçãos e as promessas e as dádivas de Cristo para que seu coração aumente em poder, em fé e em devoção ao nosso Senhor. Vamos ao nosso Senhor em oração. Pai amado e querido, Deus eterno, nós te agradecemos porque em Cristo, Senhor, temos um mestre compassivo que nos ouve, que nos socorre, que age, ó Deus, com o Santo Espírito em nossos corações. O Santo Espírito que em nós habita e nos conhece de maneira perfeita, Senhor. E nos ouve em todas as coisas. E nos auxilia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória seja dada a Ti por ter nos inserido em comunhão contigo, Senhor. Glória seja dada a Ti porque Tu nos inseriste em comunhão uns com os outros, Senhor. Nos conduz, então, a experimentar de maneira viva e real desta comunhão, de maneira que nós testemunhemos da comunhão que temos com o Teu Filho, Senhor. Que Tu abra os nossos corações, Senhor Deus, para fazer perguntas sinceras e se importar uns com os outros, Senhor, para ouvir uns aos outros, para ter o desejo de nos conhecer mutuamente, Senhor. Assim como Teu Filho nos dá exemplo, Senhor. Abre os nossos corações e nos livra do orgulho para que nós possamos responder sinceramente àqueles que têm buscado nos conhecer, Senhor Deus, e se aproximar de nós. Nos capacita, Senhor Deus, a uma vida de piedade e santidade, aonde no conhecimento crescente do Teu Filho, Senhor Deus,
que nos capacita também a conhecer uns aos outros, nós possamos ajudar-nos uns aos outros, Senhor Deus, exortar-nos uns aos outros para a santidade, para o amor, Senhor, de maneira que o Teu Filho seja glorificado, Senhor, para que o nosso serviço cristão, Senhor Deus, seja sincero, verdadeiro, genuíno. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo, Teu Filho amado, que vive e reina para sempre, ó Deus. Amém e amém.